Boa noite, gente querida que está nos acompanhando nessa noite aqui, mais uma edição do IBUcast. Você que está nos acompanhando nessa noite, nós queremos dar as boas-vindas para você. Temos uma turma aqui muito querida, uma turma de peso. E nesse primeiro bloco, porque nós vamos ter nessa noite 3 blocos, e a equipe de louvor é que estará trabalhando esses blocos no IBUcast nessa noite. E nós temos uma turma aqui jurássica, né? Temos aqui o Fernandão aqui do lado, Marquinho da batera, a Bia do vocal, uma turma muito linda, especial, para falar sobre a história do louvor, para falar sobre como tudo começou, como é que era essa realidade logo no início. Nós teremos 3 blocos, na verdade, hoje. Esse primeiro bloco fala sobre essa questão da história, né? O segundo bloco vai falar sobre um projeto de reestruturação e revitalização do ministério, que nós vamos estar trabalhando. E no terceiro bloco a gente vai falar sobre a importância do louvor dentro das mídias sociais, dentro dessa realidade que é o Instagram, o Facebook, enfim, é assim que nós vamos estar trabalhando. Queremos dar um beijão a todo mundo que está nos assistindo, então. Mandamos um beijo para o nosso pastor, que está lá em São Paulo. É o Marquinho voltando de São Paulo e o pastor Joctan indo para lá. Mas, pastor, um beijão para você, que Deus abençoe a sua missão. Volte com segurança, em nome de Jesus. Então, nós vamos começar. Nesse momento, eu quero agradecer a oportunidade que nós temos. O IBUcast é um projeto maravilhoso, nós estamos na 2ª edição, o Miqueias é a pessoa que direciona, que coordena, mas hoje nós estamos aqui com a coordenação do Daniel, mão milagrosa, né? Tudo que ele coloca a mão prospera, né? E ele está aqui, então, coordenando essa edição, essa 2ª edição do IBUcast. E nós vamos, então, começar as perguntas. Estão preparados para as perguntas? Glória a Deus, pode mandar. Muito bem, então vamos lá. Primeiro a pergunta vai para o Fernandão aqui. E a gente está falando, Marquinhos, sobre história do Ministério de Louvor da Igreja Batista União. Para quem não me conhece, meu nome é Newton, eu faço parte da Igreja Batista União, sou líder do Ministério de Louvor, juntamente com essa equipe maravilhosa, e também estou pastoreando esse time. Fernando, a gente quer saber como é que era a estrutura de instrumentos, de som, logo que o louvor da União começou, né? Nós sabemos que a União inteirou agora 39 anos, né? Sim. De ministério e nós temos grandes desafios que foram, ao longo de todo esse tempo, percorrido. Mas como é que era a estrutura da igreja em relação a som, instrumentos, quando tudo isso começou? Porque hoje a gente tem uma realidade, né? O palcão lá abandona, instrumentos de primeira linha, o sonsaço. Mas e aí, no início, como é que era essa história, Fernando? Conta pra gente aí. Bom, boa noite, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Meu nome é Fernando. Estou desde 89 por aqui. E assim, já tem uma boa história aí. Já faz uns bons anos, graças a Deus. E assim, né, pastor? A nossa estrutura, se a gente for falar de Igreja Batista União, nosso som, hoje nós estamos a 1000 maravilhas, porque antigamente tinha um violão emprestado. Entendeu? Uma guitarra, uma pretinha, uma Golden e uma caixa Palmer de 4 alto-falantes na época, entendeu? Então, assim, coisa bem antiga mesmo, entendeu? E com o tempo, assim, graças a Deus, a nossa igreja, a Igreja Batista União, é uma igreja que ela investe. Claro, naquela época, poucos irmãos, entendeu? Nosso som, a gente tinha uma mesinha de som Volksman, desse tamanho aqui, 8 canais, mano. Devagar, entendeu? Microfonezão. Vocês vão ver algumas fotos aí, que você se prepare aí, entendeu? Então, assim, nosso som era muito precário, muito. A gente começou muito pequeno aqui. Então, assim, nosso bairro era antigo. E, assim, a gente chegou aqui, eram umas caixinhas de som feito à mão e tal, tudinho. E a gente começou, né? Foi começando, o pastor Joctan sempre foi um cara de visão, entendeu? Que sempre acreditou no que a gente fala, entendeu? Graças a Deus, entendeu? A gente foi estruturando devagarinho, compra uma caixinha aqui, uma caixinha ali, compra um microfone aqui, um microfone ali, cuida aqui, cuida ali, preserva ali, mas assim, a gente foi caminhando, e graças a Deus, entendeu? Graças a Deus, ao nosso esforço, toda força mesmo, perseverança aí de cuidar, de zelar, e hoje nós temos um som, graças a Deus, de primeira, nós temos instrumentos de
primeira linha, coisa de outro mundo, graças a Deus. Glória pastor. a Deus. Pastor Jotan é um homem visionário, né? Sim, com certeza. No início de tudo, ele investiu muito do bolso dele mesmo. Deus Praticamente livre. é ele que pagava o instrumento, Exatamente, ele tirava caixa de muito, som e tal. Era um investimento que ele fazia por conta própria. Ele sempre foi um empresário, né? Ele sempre foi Pastor empresário Jotan assim, é um graças homem a Deus. bivocacionado, né? Mas por muito tempo ele realmente bancou essa questão da infra, né? Do louvor. Sim, sim, do sim, bolso sim, mesmo, sim. né? Às vezes ele viajava, pastor. Aí quando ele chegava aqui, olha, eu trouxe um negócio aqui. Aí chegava lá comigo, pega aqui, aí eu li o microfone novo. Rapaz, era mil maravilha, mano. Lá tava o microfone Maravilha, novo. Que entendeu? coisa boa, que coisa boa. Maravilha. Muito bem. Eu tenho uma pergunta para fazer para Bia agora. Bia, prepara teu coração aí para essa pergunta. Diz pra gente, Bia, você que também faz parte dessa história, como é que quais foram os louvores que marcaram esse início do Ministério de Louvor da igreja há tantos anos? Estamos falando aí de 2 décadas praticamente para trás, né? Quais foram os louvores que marcaram a igreja que você pode lembrar, assim, ressaltar aqui pra gente no podcast? Falar, poxa, esse louvor mexia com a gente, mexia com a igreja, mobilizava o corpo, a turma se sentia acolhida pelo louvor, participava. O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Sim. Primeiramente, boa noite, né, a todos. Olha, eu não sou tão antiga como o Fernando e o Marquinhos, né? Eu não sou. Não vai denunciar a tua idade, Não, né? peraí. Obrigado. Então, eu fui atrás de algumas amigas, né? A Márcia Cristina, a Gisele, né? Que é mais antiga do que eu, né? Então, elas me deram aqui alguns louvores que marcaram a IBU, né? Como O Senhor Prevaleceu, né? Coinonia, né? Temos a Estrela da Manhã, temos, Coinonia. o que mais? Profetizamos Salvação. Ademar de Campos, Ademar né? de Campos, né? Lembra, Profetizando Marquinhos? salvação é Ademar? Na época, que, Ah, na época só. que os metais entraram aqui, naquela época, já começaram já. Eita. O Novo Mandamento. Daniel Souza, Eterna Aliança. Eita, tu sabe de tudo, hein, Marquinhos? Eu não, ela até... Sabe por que eu sei? Eu trabalhava no retroprojetor nessa época. Nossa, Retroprojetor. Marquinhos, Máquina é da do tempo projeção. do retroprojetor. Aquele que tinha... Transparência. A transparência. Esse é mais antigo. Esse é mais antigo? É, sim, é só- Eu sou daquele que você enrolava no retroprojetor, Ai, a esse eu não sei transparência, não, assim, pastor. ia Eita. escrevendo, Esse eu não sei, hein? A Márcia até mandou uns áudios pra mim cantando a música. Até essa minha amiga é muito Nossa. top, ó. Beijão, Márcia. E também tem Pela Fé no Filho de Deus, né? E essas músicas são as que marcaram, né? Eu creio, né? Temos também a... que você me passou? Qual foi? Tem Daniel Oferta de Souza, Amor. Oferta de Amor e Oferta de Coinonia, Amor. Estrela da Manhã, você já falou. Sim. Tem senhora... Tem um que nós cantávamos ali de 2005 para frente, Agnus Dei. Nossa, a igreja ia abaixo. Banda Canal, Jeová Jireh, mano, também fez história aqui na União. As cadeias. Quebra as as cadeias, cadeias. Daniel Souza, Fruto do Espírito 3, 2, eu acho. E Por são aí. músicas que a gente ainda canta, né? É, São músicas que exatamente. permanecem no nosso... Perfeito, perfeito. Nossa playlist. Vocês acreditam que essas músicas, de alguma forma, estabeleceram o que nós chamamos hoje de a identidade evangélica, né? Que é o Ademar de Campos, Azaf Borba, Frutos do Espírito. Você acha que isso fortaleceu essa fundamentação? Sim, porque foi referência e um dos nossos objetivos como Ministério de Louvor é a igreja cantar conosco. Então, essas músicas, a nossa maneira de medir era a resposta da igreja. A igreja cantava. Sai ministro, sai banda, a igreja canta sozinha. verdade. Então, essas músicas marcaram por causa desse motivo. A igreja canta e a gente só está acompanhando. A gente está falando de 20, 30 anos atrás, nessa época tinha muita música de comunhão cantada na igreja. Sim, Eu acho que sim, todo sim. culto, né? Pelo menos na minha época de restauração e tudo mais, todo culto a gente tinha uma música de comunhão que mobilizava a turma tinha aquele momento de confraternizar, de abraço. Sim. O que nós fazemos hoje no início do louvor, mas isso era feito através da própria música de comunhão, né? E era um tempo muito bom isso aí. O Daniel E- Souza trouxe muito isso. Né? Trouxe. Bagunça Frutos do de Espírito, Fruto do Espírito, ele mexia mesmo, né? Desde Mexia os primeiros mesmo, pastor? aí, mexia bastante. Gente, nós estamos aqui na nossa segunda edição do IBUcast. E você pode mandar sua pergunta, você pode mandar seu comentário. Fique à vontade, através do chat,
você pode mandar a sua participação. A gente vai estar aqui com muita alegria, podendo responder algumas perguntas e compartilhar com você desse momento da história do Ministério de Louvor e de todos os temas que serão abordados aqui nos próximos blocos. Fique à vontade, não saia daí, participe conosco, esteja aí também dando audiência, dê o seu like e aí faça algum comentário, esteja aí seguindo esse canal que é bênção na sua vida, em nome de Jesus. E aí eu quero aproveitar, Marquinhos, e te perguntar uma coisa. Partindo dessa situação das músicas e tudo mais, quais são as bandas e os músicos, na verdade, que marcaram a história do início da Igreja Batista União? Quais são essas pessoas? Quem são e quais os fundamentos que se estabeleceram a partir dessas pessoas? Sim. Rapidinho, Marquinhos. Só te ajudar aqui. Ok, obrigado. Boa noite, né? Boa noite para a turma. Falando de banda e ministério, é importante a gente separar isso, porque ministério, comunidade, eles têm a finalidade de fazer músicas congregacionais. E banda não tem essa finalidade. É uma música para um público, que é rock, Perfeito. que pode ser um reggae e por aí vai. Então, falando de banda, depois eu vou falar dos ministérios, enfim. De banda, a gente tem banda como banda Rebanhão, Resgate, Banda Rara, Cats Barnea, Kadosh. Isso tudo foi referência para aquela turma que tocava os instrumentos. Há 20, 30 anos Isso, atrás. há 20, 30 anos atrás. E aí vem as carreiras solos, o Carlinhos Félix, vem a Aline Barros, vem Marquinhos Gomes, Marcos Góes com aquela coletânea da Vigília 1, 2, e 3 e 4. 2. Então, tudo isso, em termos de banda, e já o Marcos Góes já é mais congregacional também, né? Então, isso tudo foi referência para nós. E aí, falando talvez eu esqueça de alguns aqui, Fernando pode me ajudar. Catedral, Novo Som, também não posso deixar de falar que isso tudo foi uma certa influência em termos de banda. Agora, em termos de ministério, de música congregacional, comunidade, vou tentar falar numa ordem cronológica. Ali na década, eu não era dessa época, né, mas eu tenho um conhecimento, ali, Vencedores por Cristo, isso é geral no Brasil inteiro. E aí, quando foi no início da década de 90, depois dos Vencedores, já vem ali Azaf Borba, Ademar de Campos, Fruto do Espírito Daniel Souza. Aí vem Comunidade da Vila da Penha, Consagração da Aline Barros, que ela era dessa igreja nessa época. E outras músicas que eu não estou lembrando agora. Comunidade da Zona Sul, Rompendo em Fé, e outras que eu não estou lembrando. Comunidade Nova Vida de Irajá. Vigília. A Vigília. Banda Canal. Banda Rara. Isso, eu falei as bandas. Agora eu estou na parte das músicas congregacionais, que a Vigília tinha isso. Vigília tinha muito isso. E aí, e eu não posso deixar de citar Marcos também, Góes. Sim, Marcos Góes. O Osana Music, Nilton. E você conhece muito bem o Osana Music. Ele é uma das principais referências para toda essa galera que a gente citou aí. Toda essa turma. Tudo. Aí Osana Music, em seguida vem o Diante do Trono, né? O Diante do Trono ali de 98, 99 para frente, né? Que ficou ali naquele auge até 2007, mais ou menos. E aí, em 2004, 2005, já veio ali o pessoal do Apacitade de Nova Iguaçu, que agora é Trazendo a Arca, né? Então, essa turma aí influenciou muito a gente. E fundamentaram composições de altíssimas qualidades e que a igreja participasse. Né? Maravilha. Agora, Marquinhos, o que você pode dizer para nós que a Igreja Batista União, para o Ministério de Louvor, favoreceu quais fundamentos? O que você acha que são pilares assim, inegociáveis do Ministério de Louvor da Igreja Batista União, para que a turma que está nos assistindo consiga entender, olha, como é que é esse ministério? O que eles acreditam? Qual é o fundamento disso realmente? O que você poderia dizer isso para a gente? Sim, a nossa essência, aquilo que a gente canta, tem que ser Jesus. Amém. Tem que ser Jesus como centro, né? Todas as nossas escolhas de repertório tem que partir desse crivo, né? E aí, claro, né? Quem participa do ministério tem que ser, acima de tudo, crente, né? Tem que ser crente, atuante na igreja. Isso é um desafio, né, para o nosso pastor Nilton, né? E aí, o Ministério de Louvor traz toda aquela edificação para o corpo, né? Comunhão, a santificação, a adoração. E acho que mais ou menos isso aí. Acho Esse que é o caminho, né? Isso. Maravilha, Marquinhos. Nós vamos agora fazer o seguinte, a gente vai cantar uma música aqui com o Fernando, com o Marquinhos, com a Bia,
que remonta esse momento aí da história da igreja, né? E é uma música autoral, né? Fernando. E aí o Fernando foi compositor dessa música, tem o Fábio Foi Bindar, uma né? turma, não foi? Uma Os turma, quatro, Fábio, Eu já ia falar os nisso. quatro, né? Eu já ia falar nisso. Essa música ela nasceu de encontro de Comunhão. amigos aqui. Informal, Estava né? aqui informal, chegou aqui, bora fazer uma música. Aí chegou eu, Fábio Bindar, Danilo, O Nan tava. o Nan tava, O Nan. deu Uma sua palhinha. contribuição, entendeu? Maravilha. 4 pessoas, entendeu? Então, assim, aí foi nascendo devagarinho, um foi falando, apinando, dando cor, e aí... Essa coisa da música autoral era bem forte logo no início do ministério também, né? Nós estamos falando de 20 anos atrás, se cantava muito as músicas autorais. Umas Inclusive, duas, quando eu três, entrei né? na igreja, Sim. eu participei de um musical que envolvia muitas músicas autorais, Sim, né? sim, sim, eu sim, até sim. cantei uma, inclusive, e assim, eu percebo que era muito forte. Eu acho que isso é uma coisa que nós, Bia, precisamos resgatar, né? Porque tem muita gente boa compondo aqui no nosso meio, verdade. e a gente precisava resgatar. Mas vamos lá, Fernando. Vamos à música, então. Vamos cantar, então. Você que sabe, cante com a gente também, viu? Adorarei a Ti, ó Senhor, invocarei Teu nome, entrego ao Senhor adoração, ao Teu lado pra sempre, eu quero estar. Adorarei a Ti, ó Senhor, invocarei Teu nome, entrego ao Senhor adoração, ao Teu lado pra sempre quero estar, nos braços do Pai, poder descansar com todo o meu ser. Eu vou te adorar pra sempre estar e nunca esquecer que Cristo morreu por mim e por você. Quero cantar ao Senhor uma nova canção, canção de alegria, de amor e gratidão. Quero cantar ao Senhor uma nova canção, canção de alegria, de amor e gratidão. Nos braços do Pai, poder descansar com todo o meu ser. Eu vou te adorar pra sempre estar e nunca esquecer que Cristo morreu por mim e por você. Quero cantar ao Senhor uma nova canção, canção de alegria, de amor e gratidão. Quero cantar ao Senhor uma nova canção, canção de alegria, de amor e gratidão. Aleluia, glória a Deus. Fernando, quero agradecer pela tua participação nesse primeiro bloco. Marquinho também. Bia, muito obrigado pelas informações preciosas que vocês trouxeram aqui na mesa nesse momento. E a gente então vai seguir. Nós vamos fazer agora um break, né? Nós vamos soltar aí um vídeo e aí a turma do próximo bloco vai entrar já falando sobre um outro tema, mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela história. Também aqui quero mandar um beijo aí, um abraço para a turma que está assistindo, talvez Fábio Bindar,
Danilo, Henriquinho, Miguel Ângelo, que talvez esteja assistindo ou vai assistir depois. Um beijo para vocês, compuseram a história desse ministério. Marisol, Henrique, gente preciosa que compôs. Abraão, né? Inclusive agora a gente vai ver, Marquinhos, a gente vai até se emocionar. Nós vamos ver um vídeo agora, nessa mudança de um bloco para outro, que o Rony está tocando, né? No tempo da pandemia, lá a gente fez um negócio ali no templo, sem ninguém, né? Só para transmitir na época da pandemia. Então, ele está tocando, saudoso Rony também. Pessoas que marcaram a história da igreja, né? Marcaram a história do ministério. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima, até o próximo podcast. Tchau, beijo, gente. Pessoal. Entre os portões com alegria, encha o lugar com louvor. É isso que nós queremos para você. Venha dançando e cantando, todo poderoso é o Senhor. Ouve com instrumentos de corda, ouve com o poder dos todo ser vivo na terra ou no céu, ergue a sua voz, dê o seu melhor. O Senhor é bom, 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 seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, 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 seu amor permanece para sempre. Celebre a sua casa. Entre os portões com alegria, encha o lugar com louvor. É isso que nós queremos para você. Venha dançando e cantando, todo poderoso é o Senhor. Ouve com instrumentos de corda, ouve com o poder dos metais, todo ser vivo na terra ou no céu, ergue a sua voz, dê o seu melhor. O Senhor é bom, 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 seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, 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 seu amor permanece para sempre. Celebre a sua casa. Entre os portões com alegria, encha o lugar com louvor. É isso que nós queremos para você. Venha dançando e cantando, todo poderoso é o Senhor. Ouve com instrumentos de corda, ouve com o poder dos metais, todo ser vivo na terra ou no céu, ergue a sua voz, dê o seu melhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom,
Oi, gente querida, boa noite. Nós estamos aqui na segunda edição do IBUcast, o podcast da Igreja Batista União. E nós estamos hoje com a turma do Louvor, do Ministério de Louvor, aqui fazendo essa segunda edição. Já tivemos o primeiro bloco falando sobre a história do Ministério de Louvor. Só gente aqui cheirando a naftalina, né? Marquinho, Fernando, Bia, turma da história da igreja. E agora, nesse segundo bloco, nós estamos aqui com o Fábio Oliveira, o Beto, o Renatão, é a turma que está tocando aí um projeto maravilhoso de revitalização, de reestruturação do ministério. E a gente, nesse segundo bloco, vai falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre esse projeto que está acontecendo exatamente agora, no ano de 2024. Começou ali no finalzinho a sua idealização de 2023, mas nós estamos tocando agora. E eu quero começar esse momento passando a bola aqui para o Fábio, perguntando, Fábio, fala um pouquinho, mostra um pouquinho para a gente o que é esse projeto, né? O que significa esse projeto para esse momento do Ministério de Louvor da Igreja Batista União. Bem, antes de mais nada, boa noite a todos. Esse projeto ele visa exatamente melhorar, né, o que já temos hoje, né? A gente, como viu no primeiro bloco aí, uma história tão bonita, né? Os irmãos aí têm conduzido de uma forma brilhante. E assim, ele surge com base de muitas ideias, né, que fomos aí ouvindo ao longo do tempo, né? Eu não tenho tanto assim tempo aqui, mas a gente foi ouvindo, conversando com os irmãos e também daquele peixe, né, que a gente comeu lá, né, Beto? Então também foram surgindo essas ideias e aí conseguimos aí compactar tudo isso que a gente ouviu aí dos irmãos e se transformou nessa proposta aí, né, de planejamento estratégico, né? Podemos projetar então, né? Por favor. Okay. Então, assim, pastor, o objetivo geral desse projeto nada mais é que implantar um modelo, né, de gestão estratégica, ou seja, nós pegamos essas ideias e de modo que haja assim, um engajamento entre os membros, né, e possamos estar seguindo no mesmo propósito, ou seja, condensar tudo isso no mesmo padrão, certo? E saber onde é que nós queremos chegar, né, ter ali um padrão, ter um direcionamento para estarmos executando as nossas atividades. E dentro desses objetivos específicos, nós pegamos ali algumas ferramentas ali para nos auxiliar, que seria a análise SWOT, né, que é um ponto que já está andando aí, certo? Uma elaboração de gestão de risco, ou seja, aqueles pequenos problemas que acontecem aí no dia a dia e ter já as ações que a gente precisa realizar. A otimização das nossas equipes, né? Nós somos uma equipe muito grande, graças a Deus, temos bastante pessoas aí, então, otimizar essas equipes para ter melhores resultados. Efetivar as novas diretrizes para o Ministério do Louvor, que foi falado, né? Então a gente tem as diretrizes para quem quer chegar, quem vai passar, e avaliar a efetividade desse projeto na primeira etapa. Aqui uma visão geral, né, do nosso projeto. Então, ele se compõe assim, do desenvolvimento, né, das atividades, o treinamento, que vai acontecer com os irmãos conforme nós formos implantando, certo? A implantação e a avaliação dessa efetividade. A metodologia que nós estamos utilizando é exatamente reuniões periódicas online e presenciais, que a gente já tem feito, né, frequentemente. A identificação de gaps e oportunidades, ou seja, aquilo que a gente pode estar melhorando, certo? Aplicar essas ações e avaliar a efetividade constantemente. E as nossas estratégias aí são oração permanente, ou seja, reuniões online e presenciais, definição de playlists para o trimestre, que isso ajuda bastante, a gente está padronizando isso, análise crítica do conteúdo teológico e musical, para realmente a gente ter essa base, né, do que nós estamos cantando e entregando para a igreja. A elaboração dos cronogramas, tanto de ensaios como passagem de som, para a gente ter mais excelência no que está entregando. E a análise crítica do serviço realizado nos cultos que estamos fazendo para estarmos melhorando cada vez mais. E as equipes são compostas, e essas equipes, vale ressaltar um ponto importante, por um líder, né, um vice-líder, que a gente pode chamar de um co-líder, né, que dá suporte para o líder. Temos o liderado e temos a figura do staff ali dando esse suporte. E aí, alguns pontos que já estão em desenvolvimento. Nós temos um comitê, né, que já está em funcionamento, né, a todo vapor aí, onde estamos tratando os assuntos, as ações estão sendo tratadas e ouvindo as equipes. E a nossa ferramenta, né, de planejamento estratégico, o SWOT, que já está a todo vapor, né, com os seus devidos questionários aí para a gente estar realizando as nossas atividades. Maravilha, maravilha. Esse projeto, Fábio, ele tem como objetivo trazer um caráter organizacional para o Ministério, trazer maior qualidade no desempenho das funcionalidades do Ministério. Isso, com certeza, ajuda na qualidade daquilo que a gente vai entregar. Perfeito. Né, no altar. Renatinho,
nós temos uma pergunta importante para você. Hoje o Ministério, ele é composto por... Houve uma reestruturação e nós dividimos o Ministério em 6 equipes. Né? 6 equipes que aí nós temos no máximo 12 pessoas, se não me falha a memória, pessoas, né? Exato. Que compõem cada uma dessas equipes. Né? E qual é a formação dessas equipes? O que essa equipe tem de estrutura técnica musical? Qual é a formação? Qual é a composição dessas equipes? Bom, são as bandas, né, que formam essas equipes. As bandas compostas de músicos, bateristas, Certo. baixista, guitarrista, tecladista, Beto, eu, nosso irmão Wellington, enfim, a parte musical e a parte vocal também, que são o ministro, os nossos irmãos dos vocais, e isso tudo forma uma banda, né? Perfeito, perfeito. O Ministério como um todo, ele é constituído de quase 60 pessoas. Exatamente. Né? E aí, o grande objetivo para fazer essa divisão das equipes, além do fato de que a gente tem ali um grupo menor para se trabalhar, quais são as verdadeiras facilidades, vamos dizer assim, quais são os benefícios que nós temos em fazer a divisão do Ministério com 60 pessoas em grupos de 6, em 6 grupos formados por essas bandas? Certo. Até bem recentemente, essa era a fórmula que a gente vinha realizando, né? Fazíamos, digamos, escalas com equipes aleatórias, né? Não eram equipes fixas, mas agora, após essa nova reformulação, desse novo direcionamento que nós estamos dando, né? nós chegamos aí, após as discussões de novas e velhas ideias, chegamos aí, enfim, à definição de que esse é o melhor formato, assim, em busca do nosso objetivo, Perfeito. de atingir esse engajamento, né, esse envolvimento. Inclusive, uma das ferramentas mais, digamos, que se espera que seja eficiente, certamente, assim como nosso irmão Fábio falou, são as reuniões que nós vamos fazer com os grupos de equipes fixas. Aliás, sexta-feira agora aconteceu uma Isso, reunião. já começou a acontecer. Uma reunião de comunhão. A voltar essas reuniões, certo? Legal, legal. Então, é sempre naquele formato que nós já estamos acostumados, que é aquele momento ali inicial de música, de louvor, de adoração. Em seguida, a parte também da mensagem bíblica, né, Beto? Porque a Bíblia é o alimento do nosso espírito, e no final os irmãos se reúnem ao redor da mesa ali para celebrar ali um momento ali de alimentar o físico também, né, após alimentarmos o espiritual. A gente sabe que sempre bate aquela fome bem bacana, né? Ao final desses encontros. O pessoal comenta que crente não bebe, mas come muito, né? Então, faz jus ao nome aí, Faz né? jus, é isso. E, Fábio, você acha que essa reestruturação pelas equipes, ela trabalha questões fundamentais como aquela liga que a gente espera da banda, Exatamente. maior comunhão, e até mesmo, de repente, o líder dessa equipe pode trabalhar a questão do discipulado também? Com certeza. A gente pega até um gancho nos pequenos grupos, né? Então, o pequeno grupo é uma estratégia excelente que tem dado muito certo, né? A gente tem um pequeno grupo, né, Beto? Isso. E essa ideia a gente leva também para o grupo de louvor. Por quê? Vai ter intimidade, vai ter relacionamento, né? Então, assim, até um caso legal, a gente nessa primeira reunião a gente conseguiu fazer um engajamento muito legal, né? Então, assim, a gente pôde conversar, falar um pouco de cada um, né, ali, né, um pouco da história que a gente não conhecia, até então a gente só chegava para tocar, e aí, tudo bem, tchau. Mas agora não, a gente vai criando essa intimidade, com certeza eu vejo que isso aí é uma estratégia que vai dar muito certo aí no Ministério de Louvor. Maravilha. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Beto, né? E o Betinho está aí nessa caminhada com a gente já há muitos anos também. Inclusive foi o Fernandão que trouxe o Beto aí. Eu estava, inclusive, eu lembro que eu estava em viagem, né? Eu estava numa missão aí para São Paulo, não sei. E aí, quando eu cheguei, o Beto já estava envolvido. Foi muito bom e tem nos ajudado bastante. Betinho, esse projeto que o Fábio falou, que o Renatinho falou sobre a divisão das equipes, como se espera, o que se sonha chegar, aonde se sonha chegar com o Ministério de Louvor, a partir da estruturação desse projeto, a partir daquilo que o Fábio falou, da execução dos planejamentos, qual é o sonho? Onde a gente pensa chegar
com essa reestruturação? Eu sempre bagunço, né? Sempre brinco que o meu sonho seria eu sentar e ver o louvor acontecer ali e poder adorar ali sem aquela preocupação de tá saindo isso, tá saindo aquilo, né? Mas, na verdade, o que a gente sonha é que o louvor sempre impacte as pessoas de forma que elas não lembrem do louvor e da execução em si, mas do próprio Jesus. Né? Amém. Então, isso aí envolve excelência. E essa organização também tem a ver com excelência. Né? Nós servimos a um Deus organizado. Né? Sim. Então, o nosso sonho é que nós tenhamos realmente essa liga, né? Primeiramente em Deus, né? E que nós realmente vivamos o Evangelho, né? Louvando a Deus e trazendo realmente a memória sempre, o amor de Deus por nós, né? Qualidade. Amém, amém. Fabinho vai pegar o violão agora, enquanto a gente ainda está conversando. Nós vamos já cantar uma música aqui também, juntamente com essa turma. E eu queria perguntar do Renato. Renato, você que durante muitos anos nos ajudou, nos auxiliou na questão das escalas, né? Certo. Como escalar e tal, envolvendo... Você já passou por várias etapas do Ministério de Louvor. Uma etapa do grupão, Certo. a etapa que nós dividimos em 3 equipes também. Então, em todo esse tempo, você nos auxiliou nas escalas. Certo. E você acha que esse projeto agora, que a gente está trabalhando, que está sendo implementado e tudo mais, ele visa melhorar também a questão das escalas, facilita o trabalho de quem compõe, porque eu sei que isso dá um trabalho tremendo, né? Dá um trabalho, uma logística muito grande, dor de cabeça. Eu não posso, outro pode, não pode. Mas você acha que com essa formação das equipes tende a melhorar também essa questão das escalas? Sim, certamente. Agora está acontecendo no nosso ministério um mover diferente. Antes, essas intenções de formatação de equipes, elas foram feitas assim, sem um acompanhamento de início, meio e fim. E eu já ouvi até alguns irmãos falando, mas de novo, essa questão de montar equipe, a gente já passou por isso. Mas meus irmãos, eu garanto a vocês que esse é um momento novo. Amém. Nós temos um modelo de gestão, né, que está sendo de estratégia, que está sendo desenvolvida de maneira brilhante pelo nosso irmão Fábio, e isso vai ser o nosso objetivo, que isso seja um verdadeiro legado às futuras gerações, porque daqui a pouco o Beto, a gente está se aposentando. A molecada está aí, né? É isso aí. Pendurando as chuteiras, né? Então, essa organização, assim como o Beto falou, agrada a Deus. Entendeu? Graças a Deus que eu acho que vocês me consideram organizados. Sim, vocês são extremamente organizados, então isso é bênção para a nossa igreja. Amém. E isso facilita, realmente vai facilitar bastante a questão dessas escalas, do acompanhamento, enfim, vai ser bênção. Muito bem. Eu quero aproveitar para você que está nos assistindo aí, o IBUcast, segunda edição, com o Ministério de Louvor. Quero aproveitar que você faça a sua pergunta, que você coloque o seu comentário. Algumas pessoas estão falando aqui, a Sandra, a Tati, o Renatinho Augusto. O Sandro até falou assim, recomendo usar a ferramenta 3, né, Fábio? E aí, muitas pessoas estão fazendo seus comentários. Jaque, eu acho que é a Jaque que viajou, né, para o Sul, agora também está colocando seu comentário. Um beijo para vocês que estão participando desse IBUcast. Coloque seu comentário, coloque sua pergunta, alguma coisa que você acredite que seja relevante falar nesse momento. Nós estamos aqui para estarmos juntos participando com você desse momento. Nós vamos cantar agora um cântico, Betinho. Eu acho que é aquele bem conhecido, Vem com Josué, não é isso? E a turma do Soul está aqui, né? O Beto sabe a letra certinho. Beto Soul. Vamos juntos? Conosco também, gente. Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor
chegou ao fim. Vem, 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 vem. Vem com Josué, lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas Oh, é isso aí, gente. Glória a Deus. Você está participando do IBUcast, versão Ministério de Louvor. A segunda edição, e hoje nós não temos aqui o Miquel, que dirige esse projeto, juntamente com o Daniel, mas hoje nós temos aí a coordenação do mestre Daniel, o mão de milagres, né? Tudo que ele bota a mão prospera, e a gente está aqui levando algumas peias aqui dentro do estúdio, mas ele está sempre orientando, falando como é que a gente tem que fazer. Louvamos a Deus pela vida do Daniel e obrigado pela sua audiência. Dê o seu like, faça uma curtida aí, divulgue esse trabalho, divulgue o link aí para o seu amigo, para alguém que você conhece de outra igreja e abençoe. Esteja também orando pelo Ministério de Louvor, esteja orando por esse projeto, para que Deus traga unidade, para que Deus faça prosperar esse trabalho que nós estamos implementando. É como o Fábio, o Beto e o Renato disseram aqui. Nós não queremos, né, Fábio, um trabalho que seja feito para o ano de 2024. Exato. Nós queremos que esse fundamento se estabeleça para a posteridade. Então, os demais líderes que virão posteriormente, os nossos filhos, talvez os nossos netos já tomem realmente esse barco com uma navegação mais segura. Até me enrolei aqui, até fiquei, emoção, né, fiquei emocionado aqui. Me embolei nas palavras. Mas é isso, a gente quer que esse projeto prospere mesmo para a glória de Jesus. Amém? Eu quero agradecer imensamente, Fábio, a tua participação aqui nesse bloco. O teu trabalho, o teu empenho, aquilo que você tem desenvolvido. Renatinho, muito obrigado. São muitos anos aí caminhando junto com você. Amém, sua parceria, seu empenho, seu comprometimento aí nas escalas, o apoio. É maravilhoso, é fundamental. Betinho, muito obrigado por esse apoio maravilhoso que você tem dado ao Ministério, sempre ali presente, resolvendo broncas, apagando incêndio, fazendo a coisa acontecer. Louvado seja Deus pela sua vida. E assim nós encerramos esse segundo bloco e daqui a pouco a gente vai receber uma turma aqui que vai falar sobre as redes sociais, sobre as mídias. Então, se eu fosse você, eu ia no banheiro rapidinho, ou então tomar uma água, mas volta para participar e assistir o próximo bloco que está imperdível. Gente boa aqui com a gente no podcast, esteja presente também. Nós queremos abençoar a sua casa e a sua vida em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado, viu? Beijo para vocês. Amém. Valeu. Entre os portões com alegria, encha o lugar com louvor. É o que nós queremos para você. Venha dançando e cantando. Todo poderoso é o Senhor. Ouve com instrumentos de corda. Louve com o poder dos metais. Todo ser vivo na terra ou no céu, erga a sua voz, dê o seu melhor. O Senhor é bom. 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 Seu amor permanece para sempre. Oh, oh, oh. O Senhor é bom. 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 Seu amor permanece para sempre. Oh! Celebre a sua casa. Entre os portões com alegria, encha
Gente querida, boa noite. Nós estamos aqui no momento final do nosso IBUcast, podcast, nessa versão conduzida pelo Ministério de Louvor. Nós somos a Igreja Batista União. Pastor Joctan é o nosso pastor-presidente, líder da nossa igreja, investidor ferrenho desse Ministério de Louvor. Ele acredita, ele aposta. Ele é daqui da igreja, talvez um dos que mais acredita no Ministério de Louvor. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor e pelo empenho que ele tem, pelo comprometimento, por aquilo que ele investe nesse ministério. Você é muito bem-vindo. Nós estamos no nosso terceiro e último bloco e nós estamos aqui com uma turma maravilhosa agora para falar de um assunto vibrante. Temos aqui do meu lado o Wellington Cruz, que inclusive é músico, tem o seu trabalho também autoral, desenvolve um projeto, daqui a pouco ele vai poder falar também sobre esse projeto. Temos aqui a Aninha, nossa mais recente advogada, né, com a sua carteirinha já da OAB, e também desenvolve um trabalho maravilhoso nas nossas redes sociais. E temos a Dani, nossa ministra também de louvor aqui, que desempenha um trabalho excelente, inclusive apoia muito o nosso trabalho na liderança desse ministério. E esse bloco, gente, nós vamos falar sobre a importância, o significado das redes sociais para o Ministério de Louvor e para a própria igreja. Como é que isso impacta a vida da nossa igreja nos dias de hoje? Eu sei que há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha essa preocupação, a gente nem se importava com o Instagram, com o Facebook, o iniciozinho da igreja não tinha. Mas hoje essa realidade é uma realidade presente. A gente não pode se esconder de algo que é uma realidade concreta nos nossos meios. É a maneira como nós nos comunicamos com a massa, com o público que acessa a internet. E hoje essa turma que está aqui na bancada, nesse terceiro e último bloco, nós vamos falar exatamente sobre essas relações que existem da igreja, do louvor e as redes sociais. E a primeira pergunta eu quero passar para a Aninha, que está aqui na minha frente. E eu quero te dizer então, Ana, que o Ministério hoje ele tem uma conta no Instagram que tem, na sua maioria de seguidores, membros do Ministério de Louvor, da igreja também, pessoas que torcem e acreditam no Ministério, né? Como é que essa plataforma é alimentada hoje aqui na igreja? Quais são os desafios de manter essa plataforma, que é o Instagram, o Facebook do Louvor, fluida e ativa em meio a esses desafios que enfrentamos nos dias de hoje? Sim, pastor. Boa noite às pessoas que estão conectadas aí com a gente no podcast. Então, pastor, o nosso Instagram, ele, na verdade, está bem recente, como o senhor mesmo disse, que eu estou administrando recentemente. Então, eu comecei agora no ano de 2024, e como o senhor também falou, eu sou advogada, eu não sou profissional da área de comunicação. Então, como é que a gente está alimentando, né, nesses 2 primeiros meses de 2024 o nosso Instagram? Tá, eu e a Dani, né, Dani? Postando stories dos cultos, das nossas equipes, dos trabalhos que a gente faz somente no culto. Perfeito. Mas a gente sabe que o Instagram, ele tem esse potencial de ser um instrumento que a gente pode conhecer as pessoas, óbvio, conhecer Perfeito. os membros do Ministério de Louvor, né, ter essa transparência, essa comunicação, e essa dinâmica, né, entre os membros, porque eles veem a gente Sim. somente ali no altar. Mas nós somos pessoas, né, com várias características e com várias personalidades. Então, a gente pode estar trazendo isso para o nosso Instagram, Perfeito. como também já era, né, feito no ano passado, no ano anterior. Tinha outras pessoas, né, que acabaram saindo da igreja, Sim, se sim. mudaram de estado. Então, eles já faziam esse trabalho de conhecimento. Então, eles já acompanhavam os ensaios, acompanhavam os aniversariantes do mês. Também tinha ali a sua dose de devocional, tinha o Glorify, tinha... então, todas essas informações que os membros da igreja e que outras pessoas de fora também podiam acessar, podiam ver ali pelo Instagram nós como uma tela, como Perfeito. realmente um parâmetro ali para estar acompanhando pelo Instagram. Então, essa ferramenta é alimentada dessa forma e tem todas essas possibilidades. Maravilha, maravilha, Aninha. Parabéns pela resposta.
Eu vou aproveitar, e você que está, inclusive, me auxiliando nisso aqui, já que nós temos a necessidade de interagir com a turma que faz parte das redes, nós temos aqui algumas perguntas, e eu quero até poder compartilhar com vocês. Por exemplo, o Wesley, nosso querido Wesley Ambrosiani, ele diz assim: como fazem para a escolha do repertório hoje para cada culto? Né? Dani, você tem como responder isso para ele? No momento, quer dizer, boa noite a todos também, né, que estão aí conectados no IBEUcast. Assim, a princípio, hoje, a escolha do repertório ela é feita pelo ministro, né, mas assim, sempre ouvindo o posicionamento dos músicos, né, tentando agregar. Porque o ministro faz a escolha, porém, algumas vezes é necessário algumas mudanças, de acordo com a questão do ensaio, de acordo com o tempo mesmo de ensaio que a gente tem. E aí, se for necessário haver mudanças, a gente muda, mas, a princípio, é feito pelo ministro de louvor. Perfeito, perfeito. Nós temos uma pergunta também do Bruno Castro, lá da IBU de Manacapuru. Olha só, Aninha, de Manacapuru, né? Ele está dizendo assim: há intenção da parte do Ministério participar de igrejas fora de Manaus, em Iranduba e Manacapuru? Pelo que eu entendi, Aninha, ele está perguntando se a gente tem intenção de ir lá, dar um apoio, participar. É isso que ele está perguntando, né? Eu entendi que é isso mesmo que ele está perguntando. E a resposta é que sim, Bruno, né? A gente já desempenha esse trabalho, né, de se deslocar daqui de Manaus, ir lá para Manacapuru, ir lá para Iranduba. O Fernandão estava lá recentemente. Inclusive, o Fernando está coordenando isso, né? Para Iranduba, né? O Fernando está coordenando uma equipe que vai para o Iranduba em algumas ocasiões para auxiliar na parte do louvor mesmo, para compor, também edificar a igreja, porque os membros de lá também precisam ser edificados, né, por um ministério de louvor. Sim. Então, nós vamos lá em Iranduba, em Manacapuru também, nós vamos, não só o Ministério de Louvor da União, mas como também o Ministério de Jovens, que, explicando, eu também faço parte. Então, de vez em quando a gente vai lá, a gente foi umas 2 vezes, né, nos últimos anos, assim, de maneira bem estratégica, né? Passamos o dia lá e no final tivemos um culto. Perfeito. E fizemos louvor do culto com todo mundo, igreja lotada, muito bom. O Ministério da Juventude sempre tem apoiado, né? Sim, nós temos apesar de serem ministérios relativamente apartados, o senhor faz parte do nosso grupo, o senhor está acompanhando tudo. Tudo a gente ainda comunica com o senhor, que é o nosso líder, o nosso pastor, e a gente também tem um ministério de louvor, que também o senhor administra, de certa forma. A gente estava conversando sobre essa questão, que nós temos a bênção, graças a Deus, de ter um ministério assim grande, que nós temos vários bateristas, vários tecladistas, vários baixistas, e isso facilita também esse apoio para as igrejas menores, que quando a gente envia, de repente, para lá, aqui também não fica sem, né? Porque, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade de ter vários, né? Essa bênção, né? De ter vários músicos, né? Vale ressaltar, para quem está nos assistindo, uma coisa que a Aninha falou, e a Dani reforçou agora, é que, além das equipes, que foi citado aqui no segundo bloco, que o Ministério foi dividido em 6 equipes, nós temos também um ministério muito forte de louvor, que é constituído por membros do louvor geral também, como é o Ministério da Juventude. Então, a juventude ela tem a sua própria banda, o seu próprio grupo de louvor, que atua de maneira muito forte. Nós temos os adolescentes, que é conhecido como Ministério Âncora, inclusive o Wellington, que está aqui do meu lado, apoia esse trabalho. Então, é um ministério de louvor dos adolescentes, com adolescente tocando, adolescente cantando, adolescente ministrando. Então, é uma coisa muito forte também. E nós temos um outro ministério, que inclusive o Davi, que está nos fotografando hoje aqui no estúdio, participa, que é o Ministério Amigos de Fé, liderado pelo pastor Rubem Brito. Então, o Amigos de Fé também possui um grupo, uma equipe de louvor própria, uma equipe de louvor muito boa, que atua às terças-feiras aqui. Então, assim, eu costumo dizer para o Ministério de Louvor que Deus, ele teve graça da Igreja Batista União, trazendo tanto talento, tanta gente boa tocando, cantando, para compor tantos ministérios, apoiando tantos ministérios. Então, isso é uma graça maravilhosa de Deus. Wellington, tem uma pergunta aqui, que é muito interessante, do José da Isabel Lobato, que eu queria que você desse uma palavrinha sobre isso para a gente. E aí, Isabel, a sua pergunta, que eu vou passar para o Wellington, é a seguinte: diante do cenário atual, qual o maior desafio das igrejas, e em especial
dos grupos de louvores em se manterem com suas vidas consagradas e no altar constantemente, frente à modernidade. Amém. Eu acredito que um dos grandes desafios é você se manter dentro da Escritura, né? Dentro da proposta que é de levar o Evangelho por meio dos louvores, dos cânticos. E hoje nós vivemos muitos modismos, né? Pela internet, nós somos bombardeados. Então, como existe um sentimentalismo muito grande hoje em meio aos louvores, a gente percebe que há uma preocupação nesse sentido de você levar o Evangelho, né? De você fazer esse ide que nos foi dada essa missão pelo próprio Evangelho, e alcançar essas pessoas por meio dos louvores, por meio das mídias sociais, que chegam a lugares que nós não chegamos. E é necessário que a gente, a cada dia, se aproxime mais de Deus para que o Evangelho seja levado por meio dos louvores. Se você observar lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, é o primeiro cântico que a gente encontra, e é um cântico que Moisés ele inicia ali com o povo, para louvar sobre os grandes feitos de Deus, né? No capítulo 14 de Êxodo, a gente vê todo aquele acontecimento com o povo de Israel, tudo que Deus operou no meio deles, e no capítulo 15, Moisés, então, ele cria esse cântico, o primeiro cântico das Escrituras, sobre o poderio de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre tudo que ele fez no meio do povo. Então, a gente, aos poucos, a gente vai se distanciando um pouco disso, e a gente acaba caindo naquele sentimentalismo, naquela questão emotiva de se emocionar, porque Deus fez isso para mim, eu consegui alcançar isso. Então a gente tem que estar fundamentado na palavra. Perfeito. Fundamentação na palavra, então, é a base, né? Aninha, eu fisguei uma pergunta aqui do nosso diácono Regilson, que eu achei interessante, eu acho que vale a pena compartilhar aqui. Sim. Regilson está perguntando como é que o Ministério de Louvor pode atuar apoiando os pequenos grupos da Igreja Batista União. Então, a gente estava comentando sobre isso, inclusive, que nós precisamos realmente revitalizar essa questão dos pequenos grupos, porque alguns pequenos grupos, infelizmente, ainda trabalham com playback, né? E aí nós temos que capacitar pessoas, para aí nós vamos estar trabalhando essa questão dos cursos, inclusive o nosso irmão Estevão vai estar dando cursos de violão e tal, apoiando as pessoas que querem atuar nos pequenos grupos. Então, Regilson, a gente tem um projeto para revitalizar o louvor dentro dos PGs, e isso aí está na nossa lista de prioridades também. A gente pensa ainda esse ano em trabalhar fortemente nesse apoio. Então, obrigado pela sua pergunta e vamos sim estar apoiando nesse sentido. Dani, eu quero fazer uma pergunta para você agora, ligada à questão das redes sociais. Qual a importância... Nossa, me deu agora um acesso de tosse. Alguém consegue uma água para mim, por favor? Dani, qual a importância que nós temos hoje da atuação das redes sociais nesse trabalho do Ministério de Louvor e da própria igreja? É realmente relevante? Faz a diferença a gente ter uma atuação efetiva nas redes sociais para o ministério, para a igreja? Então, pastor, como nós já falamos, né, o nosso ministério é um ministério grande, né, que assim, temos cerca de 60 pessoas, né? Então, a primeira rede social, aquela que nós usamos mais internamente hoje é o WhatsApp, né? Porque antigamente nem sei como que a gente faria para gerir essa quantidade de pessoas, né, que nós temos em relação às escalas. E ainda por cima, nós temos uma média, o senhor pode falar melhor do que eu, mas o Ministério de Louvor é participante ativo de mais de 200 programações anuais na igreja, exatamente, né? Então, assim, o WhatsApp hoje ele é a principal rede, né, que nós usamos para poder divulgar as escalas, para formar os grupos, né, semanais, para poder avisar os irmãos que eles vão estar na escala, para poder passar o repertório. Então, hoje, internamente, o WhatsApp ele é a nossa primeira ferramenta. E aí, também, como a Ana falou, tem o Instagram, né, que nós usamos o Instagram tanto para o ministério quanto para conhecimento da igreja, porque aí já abre mais para a igreja, né, porque o WhatsApp é mais interno, o Instagram a gente abre mais para a igreja.
E nós temos várias pessoas que são, vamos colocar assim, simpatizantes do ministério, né, que também nos seguem lá no Instagram. E aí lá elas já podem ter mais acesso, assim, a gente coloca trechos do nosso louvor, a gente coloca trechos dos ensaios. E aí vamos também começar a utilizar essa ferramenta também para colocar ainda mais os aniversariantes do mês, os avisos, né, assim, dos workshops que nós teremos futuros. Então, assim, hoje é uma ferramenta muito importante, tanto internamente, quanto também para divulgar para a igreja, para divulgar para as pessoas que nos seguem. Então, na verdade, não é uma questão de modismo, né? É uma ferramenta que apoia realmente Sim. o Ministério de Louvor, a própria igreja, né, na divulgação da palavra, do trabalho do ministério. Sim. Então, tem essa importância mesmo, hoje, no contexto que nós vivemos. O aviso dos nossos calendários mesmo, né? Dos nossos eventos, das nossas reuniões, é todo feito através das redes sociais. Tanto o WhatsApp, né, mais interno, quanto o Instagram. Maravilha, maravilha. Wellington, vamos cantar? E aí, Aninha, Dani, vamos cantar uma música pra cima, uma música animada, como diz o povo aí, né? Eu te agradeço, eu te agradeço, Deus. Vamos cantar então, né? Vamos lá. Mas vocês vão me ajudar a Claro. cantar. Sim, vamos junto. Quero convidar você a cantar conosco também, nesse clima de gratidão ao Senhor, por esse podcast, por aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Vamos louvar o Senhor. Vamos juntos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, glória a Deus. Você que está participando hoje conosco desse podcast, nosso IBEUcast, nessa segunda edição, o nosso presidente, pastor Joctan, ele tem tido a preocupação de que os ministérios mostrem a sua cara, apresentem o seu trabalho, diga realmente aquilo pela qual está fundamentado o seu trabalho. Então, nós estamos aqui apresentando a cara do ministério, apresentando o formato, as nossas propostas, falamos da história, e nesse momento nós estamos discutindo um tema muito relevante, que é a atuação do ministério frente às redes sociais. Como a Dani falou, a Aninha também, não é hoje um modismo, né? A gente sabe que as igrejas, de modo geral, estão hiperconectadas já, né? Através do YouTube, do Instagram, em tantos outros canais das redes sociais, mas hoje nós entendemos que é uma ferramenta importante para o trabalho e para a divulgação da nossa igreja e do nosso ministério. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o Wellington, que talvez seja uma pergunta que traga um peso de responsabilidade, que traga uma reflexão importante para nós fazermos aqui nessa bancada, e você que nos assiste também nessa noite, refletir sobre isso. Wellington, considerando teologicamente e essa cultura, né, a cultura de igreja que nós vivemos hoje, nesse século, hiperconectado, o que você tem para nos dizer sobre os riscos daquilo que nós produzimos na igreja e entregamos na internet? O que a igreja hoje de Jesus, principalmente no Brasil, tem entregue nas redes sociais, na internet? Há um risco de desvios teológicos, há um risco da gente estar, de repente, a igreja está comunicando heresia para o povo, afastando as pessoas de Deus, ao invés de aproximá-las verdadeiramente. Existe esse risco. Não estou falando especificamente da nossa igreja, mas da igreja brasileira que utiliza a internet, que utiliza as redes sociais. Quais são os riscos que nós enfrentamos ao utilizar esse meio tão massivo de informação e de comunicação? Amém. Na verdade, esse risco ele é real, né? Porque
Uma vez que você, eu até estava dando um exemplo para as meninas ali atrás, que uma vez que você projeta algo nas mídias sociais, na internet, é um caminho sem volta. Você vê artistas seculares, muitas vezes, quando acontecem, eles tentam tirar algumas coisas da internet e já é tarde demais, porque aquilo ali se perpetuou, né? Então, eu percebo que, hoje, a igreja como um todo, a instituição igreja, que é a congregação, a unidade das pessoas, ela vive um sincretismo, né? Assim como lá no tempo do Antigo Testamento, quando a gente vê as pessoas pedindo a Arão que fizesse algo para que simbolizasse, bezerro de ouro, né? E aí ele faz o bezerro porque é cultural, as pessoas precisam de uma espécie de amuleto, né, que elas possam materializar a sua fé por meio de algo palpável, tocável. Então a gente vê a introdução de práticas de religiões de matriz africana dentro das igrejas que se dizem evangélicas, por causa dessa cultura, de as pessoas precisarem, de alguma forma, externar uma emoção, uma característica, uma dança, alguma coisa, e aí elas fazem uma mesclagem com alguns textos, né? Texto sem contexto é pretexto, né? Sim. Aí Davi dançou, fulano dançou, mas eu acho que ele não dançou de algumas formas que hoje estão introjetadas nas igrejas. Então, é um risco muito grande aquilo que a gente... Ele não fez o quadradinho, né? Não fez essas coisas, né? Até Mical ficou com raiva na hora. Ei, Davi, rapaz, mas aí Deus estava com ele, não estava com ela, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, Sim. de lançar algo na internet, Perfeito. porque é um caminho sem volta. Então, é o que eu disse agora há pouco. A gente sempre tem que estar fundamentado na palavra, buscar sempre a orientação de Deus, porque a palavra nos orienta nesse sentido. Confie seus planos a Deus, eles darão certo. Então, a gente tem que ter esse cuidado sobre o modo com que a gente publica. Porque uma vez que é publicado, se você não conseguir apagar naqueles primeiros segundos, e ainda assim alguém já pegou. É verdade. Então, é muito difícil hoje você... divulgar, publicar alguma coisa ou que não esteja de acordo com a escritura, ou uma música que fale de alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra, Perfeito. porque isso não volta mais, você vai parar aí no worship feios da vida e as pessoas não apagam isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, na verdade, Ana, tem um perigo aí, tem um risco da igreja comunicar coisas que não são plenamente São bíblicas, bíblicas e tal. Então, nós, na Igreja Batista União, precisamos ter muito esse cuidado, e eu acredito que nós somos muito bem alimentados no púlpito, né? O nosso pastor é um homem bíblico, né? Os pastores que ministram normalmente na igreja são fundamentados na palavra de Deus. Eu acho que esse é o grande valor, talvez, espiritual, que nos coloque posicionados de maneira correta nas redes sociais, não é isso? Sim, sim. Na verdade, né, acontece muito, como o senhor disse, sair muitas coisas completamente contrárias à palavra. Isso realmente vem muito da igreja, né? E o nosso pastor Joquitã, ele realmente é muito firmado. Tanto é que a gente teve um período que o nosso tema anual era Firmados na Palavra, Sim, né? sim. Então, a gente toma cuidado com isso, a gente se resguarda bastante, pensa várias vezes antes de postar, né? Nossa igreja tem muitos Instagrams, quase todos os ministérios, salvo engano, tem uma conta no Instagram, tem a nossa conta do IBUcast, tem a conta da IBU, né? A oficial, a geral, né? Tem a do Ministério, tem do Jump, tem da família, que eles estão postando bastante. Perfeito. Então, eu creio que todo mundo aqui tem realmente esse critério na hora de postar. Perfeito. E, Excelente. pastor, e até voltando à questão do repertório, né? Que vocês estão falando muito nessa questão do embasamento bíblico, eu sei que nós temos também esse cuidado em relação à escolha também das músicas, né? Sim. Como eu falei, os ministros escolhem, mas passa por todo um critério, né? Passa Perfeito. pelo senhor, que é o nosso líder, nosso pastor. A gente tem uma seleção musical também, que a gente já costuma cantar, prestando atenção realmente, porque a gente sabe que apesar de louvores, existem louvores e louvores, né? Sim, tem sim. louvores aí de vingança do crente, né? Tem louvores que não têm um fundamento mesmo, assim, na palavra. Perfeito. E aí a gente tem realmente esse cuidado também de quando vai escolher, selecionar, né? A questão realmente do embasamento bíblico no louvor. Perfeito, perfeito. Então, realmente, existe um risco, há uma cilada aí que pode ser montada para que a igreja caia, né? No caso, as igrejas de um modo geral que eu falo, né? Mas aí o caminho que nós temos é o caminho realmente da fundamentação bíblica, de estar aos pés do Senhor, de ter uma comunhão verdadeira com o Espírito de Deus. Então, amém. É isso mesmo.
Eu vou pedir que o Wellington pegue novamente o violão. A gente vai ter um momento aqui, daqui a pouquinho, que todo mundo vai voltar, a turma dos blocos anteriores, a gente vai fazer um grande coral aqui de louvor ao Senhor. E eu quero, nesse momento, gente, agradecer, viu, Dani, Aninha, Wellington, eu quero agradecer por essa participação nesse terceiro bloco. Nós acreditamos realmente na importância das redes sociais, mas de maneira saudável, de maneira correta, de maneira bíblica, e sempre tendo um direcionamento espiritual adequado. Realmente, nós entendemos que dessa forma nós vamos alcançar o coração das pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero meditar com você rapidamente no livro da Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 150, que é o último capítulo da palavra de Deus. A palavra do Senhor fala, no Salmo 150, sobre o louvor. E eu quero, nesse momento, meditar com você rapidamente nesse texto, e nós estamos finalizando, então, o nosso IBUcast através dessa meditação, e em seguida nós teremos um grande coral aqui cantando para todos vocês, para todos nós, principalmente para o Senhor, os louvores do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz assim no Salmo 150, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então nós finalizamos esse IBUcast, esse podcast da Igreja Batista União, trazendo essa palavra do Salmo 150 para você que nos assiste nessa noite. Queremos dizer que esse ministério, o Ministério de Louvor da Igreja Batista União, está fundamentado exatamente nessa verdade. O nosso pilar é ter Jesus como centro da nossa adoração. As músicas que cantamos, aquilo que nós profetizamos aqui, que nós proclamamos aqui, é ter Jesus na centralidade das nossas canções, das nossas proclamações. E o nosso compromisso enquanto ministério é aquilo que a palavra de Deus nos diz. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Nosso compromisso é louvar o Deus Altíssimo, louvar o Deus único. É como aquele chama do povo de Israel, chamar Israel Adonai Eloheinu, Adonai Errat. Ouça Israel, só o Senhor é Deus, Ele é único. É isso que nós acreditamos, que o nosso Deus é único, Ele é um só Deus, é Ele que nós adoramos, é Ele que nós louvamos com todo o nosso coração. Eu quero agradecer o Wellington, Dani, Aninha, por esse momento, por esse terceiro bloco. A gente vai chamar, Daniel, mais uma vez a vinheta, e em seguida o grande coral vai estar aqui nessa mesa para louvar. Ok. Então, para finalizar, nós queremos falar que o Ministério de Louvor da Igreja Batista União hoje é composto por uma média de 60 pessoas, né? Nós temos aí, nessas 60 pessoas, a divisão de 6 bandas, praticamente todas elas com seu tecladista, contrabaixista, guitarrista, baterista, percussionista, a turma do vocal, a turma que ministra, e realmente é um ministério que investe nessa qualidade técnica, no envolvimento espiritual. Louvado seja Deus por isso. Amém? Tudo certo? Pastor, eu acabei de lembrar, né, antes da gente finalizar, tem um convite para deixar. Ah, o convite. Tem um convite muito especial para deixar, os meninos vão projetar aí. Vai ter no dia 9 de março isso nosso workshop, é um Isso workshop de mesmo. iniciativa do Ministério de Louvor, né, com o apoio do nosso baterista João Vitor. O tema é o lugar do baterista dentro da música. Mas não somente, né? Não vamos nos limitar, porque como a gente pode ver, vamos ter o Beto, o Fábio, o Matheus e o Carlos Agson, né? Então, mais que música, como diz ali no cantinho, mais que música, é como o membro do Ministério de Louvor, o ministro naquele momento vai se comportar durante a música. Então, a gente vai ter
muito a agregar, muito a ganhar, né? E também com o Beto, com o Fábio, que é um baixista, que é um vocalista. Então, esse convite não se limita somente aos bateristas, e sim para todo o Ministério de Louvor, para os outros ministérios também, os homens de fé, os adolescentes, os jovens. Então, tipo assim, é um evento gratuito, precisa se inscrever, mas é gratuito. Então, a gente conta com a participação dos membros dos outros ministérios, do ministério nosso próprio ministério, e estão mais convidados. Maravilha, maravilha. Então, fica ligado aí, dia 9 de março, nós temos o workshop, o lugar do baterista dentro da música, tá? Vai ser aqui no nosso Auditório União, vai ser o período da tarde, estaremos aí das 15 horas às 18 horas, participando. E tem muita gente boa envolvida também, o Wellington, o Fábio, o Matheus, nosso guitarrista, enfim, muita gente boa trabalhando para o sucesso desse workshop. E você é nosso convidado, participar disso aí vai ser uma bênção, tá bom? Nós vamos chamar agora a vinhetinha e em seguida a gente volta com um grande coral aqui cantando uma melodia para o Senhor, viu? Não sai agora, espere só um minutinho que a gente já volta para a gente finalizar esse momento com o louvor. Amém. Muito bem, então nós estamos aqui finalizando esse IBU-Cast nessa noite, com esse coral lindo, com essa turma maravilhosa que participou, que trouxe tanta informação preciosa para você. E nós queremos finalizar esse momento com um louvor de gratidão, um louvor de exaltação ao Senhor, dizer que Ele é precioso para nós, que nós ouvimos a Sua voz, que aquilo que nós queremos é desfrutar da Sua presença
todos os dias da nossa vida. Amém, pessoal? Vamos lá, então? Juntos. Deus, eu ouço a tua voz, chamando o meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome de quê? Da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Declare conosco, igreja. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Aleluia! Glória a Deus! Quero orar por você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que nos assistem nesta noite, que a bênção do Senhor, que a alegria do Senhor repouse sobre a sua casa, que a unção do Espírito de Deus venha sobre a sua família, que a paz de Cristo, que excede o nosso entendimento, encha o teu lar, encha a tua vida através dos louvores, e que no nome santo de Jesus, os louvores do Senhor encham a tua casa, a tua vida, o teu coração. Essa é a proposta do nosso ministério, essa é a proposta da nossa igreja, e assim nós te abençoamos nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe você, queridos. Seja abençoado em nome de Jesus.